Bora falar dessa vitória. Agora analisando aqui friamente, né, depois da live que a gente fez no pós-jogo aqui, para quem assistiu, meu muito obrigado. Mas falando do jogo especificamente, eu queria referir alguns pontos aqui. O Antônio Oliveira, ele cumpriu aquilo que ele prometeu, mesmo que na sua entrevista coletiva de apresentação na véspera, com 2 treinamentos e apenas um jogo agora. Mais organização. Foi o que eu percebi no Corinthians em relação ao time do Mano Menezes. Eu sei que o Corinthians bateu um dos piores times do campeonato. Na tabela né? Embora não seja um adversário tão frágil assim, ou não tenha se mostrado, e que tenha jogadores interessantes e rodados, né? Como o Krigor, que saiu machucado, o próprio Giovanni Augusto, né? Que tem muita qualidade, o Henrique Dourado, que entrou no segundo tempo, jogadores bem renomados, assim, experientes, que não se assustariam em jogar na Neoquímica Arena. Mas, assim, estamos falando coletivamente, é um time que está com dificuldades no campeonato. Ok, o Corinthians superou esse adversário e por mais que você possa dizer assim, poxa, mas é um adversário que está lá embaixo, o Corinthians enfrentou problemas contra Ituano, Novo Horizontino, o próprio Guarani, mesmo vencendo o jogo, o São Bernardo, o Santos, né, que aí está bem na tabela, mas acabou perdendo o Clássico. Então, o Corinthians vinha de 5 derrotas seguidas. E não podia negociar com outro resultado que não fosse a vitória diante do seu torcedor. Tinha que vencer de qualquer forma. Mas aí, eu de novo vou recorrer ao novo treinador do Corinthians, que me parece ser um treinador muito competente. Eu sei que é apenas um jogo, é muito pouco tempo, mas, gente, essas coisas a gente sabe, a gente entende, a gente sente. Não é apenas feeling, é pelo discurso, é pelo que a gente vê na prática. O Antônio Oliveira, em um jogo, ele conseguiu dar mais organização defensiva para o Corinthians. E não é porque ele escalou 3 zagueiros, porque o Caetano foi realmente lateral, mas é óbvio que sem a bola ele recompõe e vira mais um jogador por ali e libera o Fagner. É algo tão lógico no futebol. E aí você tem um leão à frente da defesa chamado Ranieri. Que jogador espetacular o Corinthians contratou. Que jogador maravilhoso o Corinthians descobriu. Olha, esse cara vai dar muito certo no Corinthians, ele já deu, porque na bagunça que o time estava, o time, não só o clube, o time do Mano Menezes, ele ainda era o melhor meio-campista do time. Aí vocês imaginem, agora chegou o cara que trabalhou com ele no Cuiabá, que não vai dizer para ele que ele não pode chutar uma bola a média distância porque ele não está em Cuiabá, ele está no Corinthians. Não vai dizer isso para ele, vai dar confiança para ele. Vocês imaginem o que esse cara pode jogar nas mãos do Antônio Oliveira. E a gente viu hoje, né? Cada vez que ele joga, eu me encanto com o Ranieri. Porque ele preenche todo o meio-campo. Ele luta, ele desarma, ele chega na frente, ele briga. Ele é um abnegado dentro de campo. E esse espírito me parece ser o do técnico também, que era tudo que o Corinthians precisava. Não de um Mano Menezes com currículo, com história, mas acomodado. Um Mano Menezes que parecia de barriga cheia. E que, visivelmente, comprou uma briga com alguns jogadores do elenco. Eu já vou chegar lá. Tá muito claro que o Mano Menezes perdeu o grupo e que a sintonia não existia, nem com o elenco e nem com a diretoria. Não tinha como dar certo. Agora, o Corinthians começa do zero, mas eu acho que ainda em tempo. Não sei se de classificar no Campeonato Paulista, a gente vai falar sobre isso também. Mas voltando para o jogo. O Antônio Oliveira conseguiu dar mais organização para o time. Ele organizou o time não tomou gols. O time vinha de 5 derrotas e simplesmente no primeiro jogo não toma gols. Tomou alguns sustos, é verdade? Tomou. O Cássio estava lá para pegar. O Félix Torres voltou a ser um zagueiro que eu pensei, eu não podia ter me enganado com ele. Porque nos últimos jogos parecia um mero rebatedor. E ele não é esse jogador, é um cara de Copa do Mundo, de jogador de alto nível. E está sofrendo porque, assim, na parceria, ele está tendo dificuldades. O Raul Gustavo, a gente conhece, é um jogador mais atrapalhado, não tem um nível tão elevado. O próprio Caetano, assim, é esforçado, né? Hoje jogou na lateral, mas quando o Gustavo Henrique, que inclusive vai ser apresentado nessa segunda-feira, compor a zaga ao lado dele, bom, aí sim o Corinthians vai ter uma dupla de respeito. Gustavo Henrique e Félix Torres. Pá, aí a coisa vai mudar de figura. O Caetano acho que cumpriu, até por esse aspecto mais defensivo para liberar o Fagner, mas o Hugo entrasse ali, acho que a gente precisa entender que o Hugo foi muito criticado no último jogo, mas quando o time não está bem, quando o técnico não está legal, quando a confiança está lá embaixo, muitos jogadores que até são razoáveis, regulares, eles acabam caindo de produção. E outros, quando o time está potencializado, eles se tornam bons jogadores. Essa régua ela vai e volta dependendo do momento do time. Então eu tenho muita convicção de que o Hugo vai crescer ainda se
se o coletivo favorecer. Mas sabemos que o Diego Palacios, a tendência, né, que seja titular, só que também depende do esquema, né, que o Palacios sobe muito, o Hugo fica um pouco mais, enfim, deu pra gente entender. Ranieri, um leão, o Maicon, cara, o Maicon assim, o Maicon não joga tão mal quanto vinha jogando. E tem uma coisa que a gente não pode desprezar no Maicon, né, que é a personalidade. O pênalti que ele cobrou hoje é um pênalti que ele bateu num Allianz Parque lotado, na final do Paulista de 2018, o último pênalti, foi ele que bateu. Vocês acham que ele ia tremer, agora, mais velho, com uma rodagem europeia e voltando, mesmo sendo criticado como ele está sendo? Eu respeitei, porque ele chamou a responsabilidade, ele botou a bola na marca da Cal e ele marcou o gol de pênalti. Porque se ele não marca, o mundo ia cair na cabeça dele. Mas ele foi lá e resolveu. É um filho do terrão, é um cara que sabe o que é ser Corinthians e que pode se recuperar, porque talento e bola ele tem para isso, quando o time melhorar. Porque o time não estava ajudando também. E ele, tecnicamente, não estava bem. Bom, eu acho que agora as coisas podem começar a funcionar e a gente pode ter alguns acréscimos aí em alguns atletas individualmente falando. O gol sai de um pênalti discutível, que é interpretativo, alguns acham que foi, outros acham que não foi. Eu confesso para vocês que na velocidade do jogo eu teria marcado, porque me parece que o cara arrasta mesmo o pé do Fagner. Na câmera lenta, me parece que o Fagner espera o contato e se joga. Então eu no VAR, só que aí como tem um contato, eu também entendo o VAR não chamar. Né? É um lance confuso, porque assim, na velocidade do campo eu marcaria. Olhando no monitor, acho que não. Só que eu também, pela recomendação, não sei se eu chamaria o árbitro porque tem um contato. Eu não vou chamar ele para interpretar de novo, entendeu? Ele já interpretou no campo. Então é assim, é só olhando no monitor aqui, a gente como comentarista, a gente analisa e fala assim, tá, cara, não é o suficiente para derrubar. Mas ele entendeu o que era, tá tudo certo. Então, assim, não acho que também seja um escândalo, como muita gente está bradando aí, e também não acho que é muito pênalti. É aquela coisa, fiquei no muro, mas acho que vou respeitar a decisão do árbitro aí, mas eu olhando na câmera lenta, acho que o Fagner deu uma bela valorizada. Mas eu quero valorizar a jogada, porque quando acontece a jogada, a Portuguesa está com a bola e o Yuri Alberto, que está fazendo a marcação alta, mais centralizado, ele faz assim, ó, para o Wesley. Ele chama o Wesley. Quando o Wesley pressiona, ao erro de passe. O Corinthians recupera a bola vai para o Wesley de novo e ele dá um passe inteligentíssimo para o Fagner, que ataca o espaço. Mas por que o Fagner estava ali? Por orientação, exatamente pelo que a gente falou e o Antônio falou na coletiva depois. Você segura o Caetano para liberar. Você faz um lateral baixo, ele falou uma expressão mais ou menos assim, lateral baixo, lateral alto, né? Você faz um lateral esquerdo baixo, lateral direito alto. Porque o Fagner, cara, com a bola que ele tem, ele é um dos melhores, se não o melhor lateral do Brasil. A questão é que ele largou no ano passado, né? Foi um cara descomprometido, um cara acima do peso, um cara que não estava nem aí, um cara que brigava internamente, enfim. Agora, jogando bola, ele faz isso que ele fez hoje, porque ele sabe fazer isso. Ele poderia ter finalizado, cortou, sofreu o pênalti, 1-0 Corinthians. O Fagner, se tiver afim, não tem para Mateuzinho, não tem para ninguém. Ele vai ser o titular. Mas que bom que está chegando o Mateuzinho, para que o Fagner entenda que ele tem bola para ser titular do Corinthians e aumentar esse nível de concorrência. O Corinthians faz 1-0, a Portuguesa não se intimida, a Portuguesa chega também, como a gente falou, a Portuguesa buscou o seu espaço, só que aí, no segundo tempo, aí tem um lance em que o Maicon de novo, ele podia ter dado um balão, ele podia ter dominado, ele lança o Yuri Alberto, que está com a defesa numa linha alta da Portuguesa, deixando espaço para o Yuri, e ele recebe uma das poucas bolas que ele recebeu desde que chegou ao clube, ou há muito tempo não recebia, que é do jeito que ele gosta. O Yuri Alberto é esse jogador, gente, de atacar o espaço, de pegar a bola e disparar em direção ao gol. Só que como que você joga dessa maneira contra equipes fechadas, de uma maneira em que a transição não era feita da melhor forma, e o Mano Menezes não enxergava isso. Então, isso não vai acontecer o jogo inteiro. Vai ter um momento do jogo em que o Corinthians vai ter a bola, em que o Yuri vai estar mais posicionado lá entre os zagueiros, em que ele vai ter dificuldade e ele vai ter que dar um jeito de sair daquela situação. Agora, em algum momento do jogo, especialmente depois do Corinthians estar vencendo uma partida, em que a defesa se abrir, esse tipo de lance é o lance para você tocar para o Yuri e sair para o abraço. É isso que ele sabe fazer. O Yuri Alberto pega defesas desprotegidas em velocidade, e ele tem velocidade, ele tem rapidez no raciocínio, ele tem bom domínio para conduzir essa bola e ele tem a finalização. Ele fez 800 gols assim no Inter e no Corinthians quando ele chegou. Depois,
Caiu por uma série de circunstâncias. E aí eu queria referir aqui a entrevista do Yuri Alberto depois do jogo. Bom, ele lembrou, obviamente, todo o período que ele passou, que foi de humilhação, ele usou esse termo, essa expressão, que foi bem complicado para ele, para a família dele. E aí, perguntado sobre a situação com o Mano Menezes, cara, ficou evidente que a situação foi muito mal resolvida. Porque não tinha como, né? Quando você já está em baixa, quando você está tomando pancada de todo lado e o teu treinador te chama de burro publicamente para o estádio inteiro e para o mundo inteiro ouvir, e imediatamente ele é substituído. E aí a leitura labial foi muito clara do Yuri dizendo assim, pô, professor, não faz isso comigo na frente de todo mundo. Cara, o Yuri foi até gentil. Ele foi legal com o que o Mano fez com ele. Mas é óbvio que isso não bateu bem. É óbvio que isso não bateu bem. E aí ele fala assim, parece que quando você está caindo, todo mundo quer tirar uma casquinha, né? Ele falou sobre isso. E foi a sensação que passou. O Yuri tá cachorro morto mesmo. Fora que o Pedro Raul chega na quinta-feira e no domingo ele virou titular contra o Novo Horizontino, botando o Yuri no banco. Eu não estou aqui para defender ou passar pano para o Yuri, que estava mal tecnicamente. Mas a gestão que foi feita com ele foi péssima. Péssima. Especialmente pelo senhor Mano Menezes. E aí você não recupera nunca um jogador assim. Aí você vê, o Antônio Oliveira chegou, que inclusive eu não lembrava, trabalhou com ele no Santos, e o Yuri deu muita moral para ele na entrevista, e o Antônio deu muita moral para ele. Gente, esse cara vai voltar a fazer gol. Eu não tenho dúvida. O Yuri Alberto vai voltar a fazer gol. Porque o Antônio Oliveira vai entender o que ele precisa, vai montar um sistema interessante para ele e vai dar confiança. O Yuri Alberto, com confiança, ele vai ser outro jogador. Ele vai voltar a fazer gol. Escrevam o que eu estou falando. O Yuri Alberto vai ser outro cara a partir de agora. Porque ele tem no banco de reservas um cara que acredita nele. E não um técnico que chama ele de burro, gente. Meu, isso é tão lógico. Em nenhum ambiente profissional você vai render com o teu chefe te chamando de burro. Mesmo que outras pessoas periféricas, porque futebol é um trabalho completamente diferente, né? Você está sendo observado pelo mundo. E esse mundo está te criticando, te cobrando e te exigindo. Mas vamos lá, vamos tentar trazer para um escritório. Em que está todo mundo ali metendo pau, que não está afim de, que não está curtindo o teu trabalho, não sei o quê. Mas aí você olha para o teu chefe faz assim para você. Fica tranquilo, você é meu. Vai fundo que eu confio em você. Pá, eu viro um leão. Agora, no momento que isso acontece, eu olho para o meu comandante me chama, você é burro mesmo. Acabou, né? Acabou o cara. Então, assim, o Yuri Alberto vai voltar. Eu fiquei com essa sensação hoje. Ele vai voltar. Ele se torna a referência do time depois que o Pedro Raul sai machucado. E aí entra o Matias Rojas. Matias Rojas que parece ter acordado, né? O Matias Rojas deu uma ligadinha no jogo. Ele está ansioso, ele está buscando esse primeiro gol, mas ele me pareceu um jogador muito mais envolvido no jogo hoje. E isso também tem a ver com confiança, com a troca de técnico. O Rodrigo Garro, ele não conseguiu jogar com o Mano Menezes, né? Embora tivesse sido colocado como titular na pré-temporada, ele joga com o Kozlowski, né, no jogo contra o Santos, e hoje foi o primeiro jogo dele diante da torcida, na Neoquímica Arena. Que argentino o Corinthians contratou? Porque ele é argentino na acepção da palavra. Ele é sanguíneo e ele é muita bola no corpo, porque ele não se esconde do jogo. O Corinthians contratou um camisa 10 que veste a 16. Ele se apresenta, ele toca, ele recebe, ele sai da marcação. Ele tem um dinamismo para jogar que é tudo o que o Corinthians precisava num jogador no meio-campo. Esse cara é diferente. Ouçam o que eu estou falando, ele é diferente, porque ele vai complementar todos os outros jogadores do meio-campo, ele vai pifar os jogadores do ataque e ele vai se envolver com todos os setores do jogo. Cara, ele se envolveu com a partida. E isso é muito legal quando você tem um cara, mesmo recém-chegado, que ele tá afim. E o Corinthians precisa de jogador assim, tá? Jogador com fome, jogador afim, jogador querendo dar certo. Todo esse combo só podia resultar numa vitória. A vitória viria de qualquer forma, gente. Eu apostei que o Corinthians fosse vencer, porque hoje não tinha como. Com tudo isso que aconteceu, era óbvio que o Corinthians ia vencer. Claro que não é o suficiente. O Corinthians tem agora 6 pontos, está 4 pontos, né, da zona de classificação, ou seja, precisa ainda de 2 rodadas, né, para passar os seus rivais. E, se eu não me engano, a Inter de Limeira tem um jogo a menos ainda. O Bragantino tem 11 pontos, o Corinthians tem 6. Então, o momento não é classificar. O momento é o Corinthians jogar os seus jogos e conseguir o máximo número de pontos possíveis. Tem o Palmeiras aí daqui 2 jogos, mas tem o Botafogo de Ribeirão Preto que tem que ganhar, tem o Santo André depois que tem que ganhar, tem o Água Santa fora que tem que ganhar.
O Corinthians tem quase a metade do Campeonato Paulista para fazer todos os pontos possíveis, esquecer essa onda de rebaixamento no estadual, que não existe, não combina com o Corinthians, e aí depois disso a gente vê se tem chance de classificar. Ainda dá, mas eu acho que não dá para pensar nisso agora. Agora tem que vencer o próximo jogo e mostrar de novo essa organização e essa competitividade e esses jogadores elevando um pouquinho o nível, ou até bastante o nível, do que eles vinham desenvolvendo com o Mano Menezes. Isso que o Romero, que vem sendo um dos principais jogadores desde o ano passado, sequer jogou. Então, eu gostei, e muito, especialmente pela perspectiva. O Corinthians contratou um treinador de futebol. E com isso, esse elenco que, embora não esteja pronto, podia, né? Tá jogando muito mais do que estava jogando nessas 5 derrotas. Então a mudança me pareceu clara e necessária. Você concorda? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!